Crianças sendo adultizadas e adultos pintando Bob Goods e chupando o bico. O que se passa? Um dia eu ouvi um exemplo que me marcou muito. Esse exemplo foi tirado de uma série de terapia do Globoplay, se eu não me engano, e fazia uma analogia, tá? Que uma fruta, quando ela tá ali na árvore e vem um passarinho e ele pica ela vai amadurecer. Ela vai amadurecer antes do tempo. E assim é o trauma. E assim são as coisas da vida que nos picam, que nos deixam marcas e fazem com que a gente passe por um amadurecimento prematuro. E isso acontece muito quando a gente é criança. Isso acontece muito lá na nossa infância, porque a criança, ela é só emoção, visceral, sentir, né? Ela tá ali se desenvolvendo, nasce assim como um bichinho, né? Que precisa aprender a comer, que precisa aprender a ir no banheiro, que precisa aprender a se mobilizar, e aí, com o tempo, vai buscando essa autonomia. Então a criança ela tá muito conectada com o sentir, né? Como o Gabor Maté fala, né? A criança ela é a expectativa do amor. Porque nós, como mamíferos, a gente precisa do vínculo para sobreviver. Tem estudos que mostram, acho que das crianças que foram resgatadas da guerra, talvez do Holocausto, eu não tô certa disso, mas que essas crianças que não tinham afeto, cuidado, por mais que elas fossem alimentadas e tivessem os cuidados ali básicos, não tinha o vínculo, não tinha o cuidado, não tinha um carinho, e isso também é básico. E a criança ela vem nos pedindo isso. Só que a gente sabe que a infância é um lugar que tem muitos desafios, né? Muitos de nós, a maioria de nós, carrega traumas, carrega dores que vêm dessa infância. E essas dores, elas vêm das faltas. Eu estava assistindo, eu não sei se era um documentário, alguma série, um vídeo, eu não lembro o que era essa semana, mas falava sobre que a criança perde a inocência, né? Perde esse senso de infância quando ela entra em contato com a morte. E na minha perspectiva, não só a morte de quando a gente perde um ente querido, né? Eu vivenciei isso. A perda de um ente querido fez com que eu entrasse em contato com um trauma familiar, né? Uma dor coletiva que ali me tirou a inocência, né? Mas não só a morte, as perdas, a falta, porque a criança sente quando o pai e a mãe têm dores muito profundas e olham para essas dores, não tem disponibilidade emocional. Se ele é só emoção, ele vai se conectar com as emoções, então ele sente essa indisponibilidade, ele sente essa falta. E aí, como uma estratégia de sobrevivência, a criança vai ficando mais atenta, a criança vai querer sentar na mesa para conversar com os adultos, ela vai estar ali tendo comportamentos para que ela agrade o ambiente. Então ela não tá mais só na inocência de ser criança, de ser bobinha, de ser lúdica, não, ela já tá atenta. Ela já tá nesse universo dos adultos como uma estratégia de sobrevivência. E é isso que a gente vem vendo de geração em geração. Só que daí o que que acontece? Como a fruta foi picada, amadureceu antes do tempo, quando essa criança que passou por essas situações, essas experiências na infância, ela cresce, ela se torna um adulto muitas vezes imaturo, que quando vai para a realidade da vida adulta mesmo, tem muita dificuldade de lidar com o que se apresenta, porque lá atrás tentou lidar com isso e foi muito pesado, e isso deixou uma marca. E aí a gente vê esses adultos que aprenderam a suprimir as suas emoções, aprenderam a
abafar os seus impulsos, as suas alegrias, as suas motivações para estar ali suprindo lacunas dentro da família. E aí, como que esse adulto vai ser? As coisas elas precisam ser concluídas. A gente tem esse impulso de resolução, de conclusão. É isso que o sistema familiar faz quando algo lá atrás não é resolvido, e aí aquilo volta, né? E as crianças, elas também estão muito conectadas a isso, elas trazem essas memórias do sistema para que seja visto. Porque quando acontece com criança, a gente se atenta, e cada vez mais, né? Eu percebi que esses movimentos do Felca, né, vinha se falando que a criança é entendida como criança e as necessidades de tempos para cá, antes eram pequenos adultos, e que bom que a gente está se voltando mais para as crianças e compreendendo a importância desse processo de desenvolvimento, porque pensa que o cérebro humano, ele só termina o seu desenvolvimento com 25 anos. Então não tem como exigir certa lógica, certa maturidade das crianças antes do tempo. Mas isso é uma coisa cultural que a gente precisa começar a transformar, porque a gente está vendo que os adultos estão disfuncionais, que os adultos não estão funcionando da melhor forma, porque lá atrás eles não tiveram espaço para funcionar como criança da melhor forma. Então, esse processo todo está muito conectado. Por isso que dentro do autoconhecimento, uma pergunta foi uma grande uou para mim. E eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Quem em mim está conduzindo as coisas? Por quê? Se lá atrás a gente teve essa picada, né? Esse marco, esse trauma, e a gente não olhou para isso, a gente não deu vazão. E muitas vezes a gente já tá dando vazão, a gente já tá olhando para isso, mas são diversas coisas que acontecem, né? É como se um fractal, uma parte nossa, ela fica presa naquela memória. E aí, quando a gente tenta ir para a vida e agir como adulto, qual é a memória que tem? Aquela lá. Então, quem em mim faz birra quando precisa se organizar para comer melhor? Quem em mim entra em conflitos, em competições, em disputas com certas pessoas? Todos esses comportamentos disfuncionais que a gente tem, muitas vezes infantil, muitas vezes imaturo, a gente precisa olhar lá para trás. Esse é o ponto, um dos, né, da criança interior dentro do processo de autoconhecimento, que as pessoas falam, tem que acolher a criança, tem que olhar a criança. É esse processo de olhar para a criança e porque ela precisa ser vista. Muitas desses traumas, dessas marcas, foi porque a criança não foi vista em suas necessidades, porque ela estava sentindo diversas coisas e não tinha um adulto com um emocional disponível para estar com ela, do lado dela. Então a criança se sente sozinha com a própria dor e ela internaliza aquilo. Depois ela vira um adulto que não sabe pedir ajuda e a vida tá toda bagunçada e ela não sabe lidar com tudo aquilo. Então é muito importante que quando um medo excessivo vier, quando uma ansiedade excessiva vier, quando emoções tomarem conta, perguntar quem em mim está conduzindo. E aí a gente faz esse processo de acolhimento, de olhar para essa criança, porque ela precisa ser vista. E é muito interessante porque se a maior parte dos adultos, né, talvez a tua mãe tenha um destino um destino, uma vida muito desafiadora, né? Uma história difícil, assim como a minha, assim como o meu pai, assim como os meus avós, e eles não tiveram espaço para olhar, porque às vezes é tanta coisa que sem ajuda a pessoa não tem nem estrutura, né? Então, às vezes é um caminho, né, de primeiro a pessoa entender a importância daquilo, depois ela encontrar a pessoa certa, até que ela consiga se abrir para vivenciar, para experienciar um processo de cura. Então, a gente pode perceber tudo isso em nós através do corpo, porque é o corpo que guarda essas memórias, né? A criança, ela tá ali com essa parte do cérebro
a mil pelo Brasil, né? Que é aonde guarda as nossas emoções, aonde registra essas memórias, até dentro da barriga da mãe, né? Então, é o corpo que guarda todas essas memórias. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa e o estômago embrulha, o coração acelera, e aí parece que o corpo enrijece tudo, tudo isso é informação. Informação para que a gente possa acolher. É por isso que o Bob Goods é tão interessante, né? Te tira da tela, te coloca no momento presente, tu vai, é uma forma de dar uma dissociadinha, né? E o bico, né? Que o bico eu acho um pouco mais polêmico, porque a gente já tem muitas pessoas que falam de como o bico não é benéfico para as crianças, quem dirá para os adultos. Mas qual é a função do bico? Autorregulação, né? Mãe precisa do tete da mamãe. Precisa do vínculo, né? Mãe é vínculo, pai é mundo, é externo, mãe é relação. Então a pessoa precisa aprender a se autorregular. Por quê? Porque como eu falei que a memória está no corpo, a memória de sugar o peito da mãe remete a momentos onde tu estava ali no colo dessa mãe sendo amparado e cuidado. Então, adultos que hoje precisam olhar para suas crianças, acolher tudo isso, né? Olhar para essa história, ressignificar, dar um lugar e aprender a se autorregular. E aprender a, quando algo novo chegar, aquilo ser reorganizado de uma forma, né? Então, existem diversas formas de se auto regular, né? Através do corpo, a própria respiração, movimentos, yoga, enfim, são diversos. E é isso que a gente precisa, né? Trazer esse acolhimento para o corpo também. E aí ele vai se sentindo confortável e vai habitando. É como se o nosso espírito vai conseguindo adentrar por partes nossas e a gente vai se sentindo cada vez mais confortável. Mas se a gente tem um corpo onde está cheio de memória de dor, é como se não tem espaço para aquilo habitar da melhor forma possível. Então, a partir de tudo isso que eu trouxe, reflitam sobre as emoções de vocês. Se questionem quando um desafio aparecer e bagunçar o teu emocional, quem em mim está conduzindo as coisas, a melhor versão da adulta ou essa criança. E aí busque formas e espaços para fazer esse acolhimento. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na tua vida. Tu vai ver como é possível se sentir muito melhor. E se tu tem filhos, ou se tu pretende ter filhos, ou se tu lida com crianças, tu vai conseguir acessar essas crianças de uma forma muito melhor. Só mais um exemplo? Um exemplo disso é o choro. Quando a criança tá chorando, tem gente que não consegue lidar com aquele som que é angustiante, é desesperador. Quem chorou e não teve acolhimento? Ou quem precisava chorar, mas tinha que engolir o choro? Então, todas essas o externo ele sempre denuncia o nosso interno. E quanto mais a gente se trabalha, se acolhe, mais a gente se compreende e compreende o mundo à nossa volta. Se você gostou desse vídeo, se te trouxe insights, não deixa de curtir e se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar os meus atendimentos. Eu sou terapeuta e oraculista, né? Não falei no início do vídeo, mas trabalho com a constelação familiar, trabalho com a leitura de oráculos. Então é isso, até a próxima.